Salve, cartoleiros! Mais uma rodada no Cartola e cá estou novamente. Bom, gente, rodada passada foi meio complicado, uma vez que os mandantes não estão com nada. Sim, galera, os visitantes estão com tudo, estão fazendo gol, estão acabando com o nosso Cartola. Vide o nosso querido Bahia, que tirou o SG da ponte, muita gente se ferrou. E vide o nosso querido Corinthians, né, Corinthians? O Arana, além de humilhar o Palmeiras, fazendo 2 a 0 dentro de casa, ainda dá risada quando sai do gol. Vocês têm noção que é isso? É muita humilhação e eu tô pagando pau mesmo pro Corinthians. Tô pagando pau pro meu rival. Forte abraço aí. Porque se depender do meu time, né, São Paulo, além de ferrar todos os cartoleiros, ainda se ferra na tabela. Gente, não tá fácil ser eu. Não está fácil. O Grêmio, querido Grêmio, passa 3 jogos instável, volta logo contra quem? Contra um dos melhores times do Brasil. Joga bem contra o Flamengo e ainda ganha. Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. Tá difícil essa vida, viu? Mas enfim, vida que segue, vamos para a próxima rodada. No gol eu escolhi 4 jogadores. O primeiro é o Vitor, do Atlético Mineiro, que tem jogado muito bem, pegou pênalti nos últimos 2 jogos e fez 10 pontos, se não me engano, ou quase 10 pontos, sem SG. Ou seja, tem jogado muito, tem pego muita bola, então acredito que sim, que seja uma boa. O outro jogador que eu escolhi foi o Cássio, do Corinthians, que não toma gol há 7 jogos. É pra pagar pau pro Corinthians ou não? É, gente, infelizmente é pra pagar pau pro Corinthians. Então acredito aí que seja uma boa, uma vez que encara o Atlético Paranaense, que é um tanto quanto instável, né? Convenhamos. E acredito sim que o Corinthians consiga sair com SG. O outro jogador que eu escolhi foi o Douglas, que me fez perder 6 cartoletas na rodada passada, fazendo menos 2 pontos. Reclamo por causa das cartoletas? Não, não reclamo, porque eu sabia que eu corria o risco. Afinal, eu não escalo mais por cartoletas, não sei vocês. Mas o Avaí não conseguiu segurar o SG e o Douglas, nosso querido mito, ainda deu uma frangada. Partiu pra bola, Thiago Carleto, a bola ainda desviou, soltou o Douglas! Mas enfim, acredito que ele seja uma boa para essa rodada, até mesmo para recuperar, para quem diz que eu não cito jogador por cartoleta. Pronto, gente, Douglas, visando cartoletas, fechou? O outro jogador que eu escolhi foi o Fábio, uma vez que o Flamengo finaliza muito, então acredito sim que ele seja uma ótima opção, fechou? Então, bora para os laterais. Bom, o primeiro escolhido para os laterais é o Fagner, que acredito, como eu disse antes, que o Corinthians vai conseguir garantir o SG. Às vezes o Fagner é meio louco, é 8 ou 80, literalmente. Ou ele faz 1 ou ele faz 10. Mas nessa rodada acredito que ele vai ter um trabalhinho a mais ali com o Atlético e vai roubar algumas bolinhas e quem sabe vai dar uma assistência, né? A gente fica na expectativa, mas ele entra mais pelo fato de que, na minha opinião, vai conseguir garantir o SG. O outro jogador que eu escolhi foi o Edilson, que decepcionou a maioria quando perdeu o pênalti e, além de tudo, perdeu o SG, né? Mas acredito sim que seja uma boa. Na minha opinião, o Grêmio também não vai perder o SG. Essa rodada tá muito boa para escalar defensores, se Deus quiser, e os mandantes quiserem também ganhar, que tá foda, mas acredito que ele seja uma boa sim. O outro jogador que eu escolhi foi o Marcos Rocha, que não foi bem rodada passada, tava no meu time, me decepcionou rodada passada, mas o Galo precisa vencer, uma vez que vem de uma derrota contra o Santos, e acredito que contra o Atlético Goianiense, que por mais que jogue em casa, o Galo tem um time muito melhor, então, na minha opinião, o Marcos Rocha é uma boa opção, tanto para recuperar as cartoletas de quem perdeu, quanto para fazer uma pontuação boa, porque todo mundo sabe que o Marcos Rocha é mito, sempre dá uma assistência, rouba muita bola, então é sempre uma boa opção, ainda mais jogando com um time teoricamente mais fraco. O outro jogador que eu escolhi, se jogar, é o Egídio. Se o Egídio jogar mesmo, eu acredito que o Palmeiras consiga garantir o SG, uma vez que o Palmeiras vem pressionado após a instabilidade dos seus jogadores. Tem lá uma das folhas salariais mais caras, gastou milhões com jogadores e simplesmente não tem ganhado, gente. O que está acontecendo com o Palmeiras? E ainda por cima me perde pro rival em casa com direito a gargalhada. É foda. Mas enfim, acredito sim que o Egídio seja uma boa. E fecha a posição com Arnaldo, do Botafogo, que rouba muita bola, é um exímio roubador de bola. E na minha opinião também o Botafogo não vai perder o SG contra o Sport, uma vez que o Botafogo vem jogando muito. Sim, gente, o Botafogo vem jogando muito. Fechou? Então bora para os zagueiros.
O primeiro jogador que eu escolhi, não poderia ser diferente, é o Jeromito, gente. Jeromel, como que deixa esse mito de fora? Não tem como deixar. Ele é sempre boa opção, mesmo sem SG sempre faz boa pontuação, e acredito que eu não tenho muito o que dizer sobre ele, né? O outro jogador que eu escolhi foi o Mina, que também não tem muito o que dizer, costuma aparecer muito bem fazendo pontuações mesmo sem o saldo de gols. Então, na minha opinião, é sim uma boa, fechou? O outro jogador que eu escolhi, Balbuena, que já fez alguns golzinhos esse ano, deve garantir o SG e quem sabe aparece bem na área de novo, né? Acredito sim nessa probabilidade. Não, possibilidade. Probabilidade não, é possibilidade. Esses 3 jogadores acredito que vai estar no time de todo mundo, ou pelo menos da maioria. Quem for de 3-4-3 não tem como escolher outros jogadores. Mas para diferenciar um pouco, o outro jogador que eu escolhi foi o Lucas Fonseca, do Bahia. Fez 14 pontos contra a Ponte, então na minha opinião é sim uma boa opção. E ainda acho que o Bahia tem jogado muito, né? Vídeo rodada passada, tem jogado muito não, que tava um tempinho sem vencer, mas depois da rodada passada eu voltei a acreditar no Bahia, ainda mais jogando em casa, então eu acredito sim que o Lucas Fonseca seja uma boa e o Bahia consiga garantir o SG contra o Avaí, fechou? Bora para os meios. O primeiro jogador que eu escolhi foi o Jusilei, que eu não citei rodada passada, porque eu achei que o São Paulo ia ter o domínio da bola e que não ia deixar o Atlético Goianiense crescer tanto no jogo a ponto do Jusilei precisar trabalhar. Me enganei. Ele foi mito e fez 9.1. Então, quem aí se diferenciou e quis ir com o Jusilei acabou se dando bem. Não tenho muito o que dizer, roubada de bola, gente. O Jusilei se destaca muito em roubada de bola. E como vai jogar fora de casa, acredito sim que seja uma boa e que vai ter muito trabalho. O outro jogador que eu escolhi foi o Guerra, que vai ser o motorzinho do Palmeiras e voltou a pontuar bem. Rodada passada, por exemplo, fez 4 pontos sem os scouts principais. É assim, eu acho uma pontuação razoável. Melhor isso do que negativar, de -2. E por aí vai, né? Mas enfim, acredito sim que seja uma boa. E o Vitória, como todo mundo sabe, vem desestabilizado de uma derrota feia contra o Vasco em casa. Então acredito que seja uma boa, porque goleada em casa é complicado, né? Então o Guerra aí é uma boa opção, até porque o Palmeiras também precisa se recompor pra torcida, né? Precisa pedir desculpa, e nada melhor do que pedir desculpa com uma vitória. O outro jogador que eu escolhi foi o Diego, que sempre pontua bem, independente de jogar dentro ou fora de casa, de fazer gol ou não, ele sempre fica aí numa pontuação muito boa, e acredito sim que ele possa se destacar contra o Cruzeiro, que na minha opinião não apresenta uma defesa tão estável. Outro jogador que eu escolhi foi o Regis, do Bahia. Gente, não tem como deixar de fora, né? O Bahia voltou a jogar bem, o Regis nos seus jogos em que voltou, depois que voltou, todos os jogos ele foi bem, então acredito sim que seja uma boa. Thiago Neves é outra opção, né, gente? Joga em casa, tem jogado muito. Outro jogador que também pontua bem, sem os scouts principais. Então, acredito sim que seja uma boa. E fecha a posição com o Marquinhos Gabriel, do Corinthians, que, na minha opinião, o Corinthians vai passar o trator de novo, vai aumentar a liderança, a pontuação, né? E vai passar o trator e vai ganhar o campeonato esse ano. Enfim, triste admitir isso, triste, mas sou obrigada. Forte abraço aí. Ele já tem 2 gols e 3 assistências, então acredito sim que ele é uma boa opção. Mais um jogador, mais um meia, Casares. Mito. Eu adoro falar do Casares. Acredito que ele vai surpreender essa rodada. E que apesar de jogar fora de casa, o Atlético Goianiense também não possui uma zaga confiável, né? E Casares é muito rápido, tem um bom chute de longa e média distância. Então, na minha opinião, é sempre uma boa opção, tá? Bora pros atacantes. O primeiro jogador que eu escolhi foi o Luan, que tem uma média superior a 10 pontos, sempre faz pontuação boa, independente de gol ou não. Eu falei rodada passada sobre ele, o queridinho ainda fez o gol, então acredito sim que seja uma boa opção, ainda mais jogando em casa. O outro jogador que eu escolhi foi o Romero, que também sempre pontua bem, independente dos scouts principais, mas acredito sim que o Corinthians vai sair vencedor essa rodada e que é uma ótima opção, ao lado também de Jô, que também é uma boa opção, antes que vocês falem que eu não cite o Jô. Eu, particularmente, não costumo muito escalar o Jô, porque ele faz gol e faz, tipo, só isso, então menos do que 8 pontos. Mas é sempre uma boa opção, porque ele sempre faz gol, né? Então fica aí o Jô também como opção. O outro jogador que eu escolhi foi o Dudu. Sim, gente, o Dudu do Palmeiras, que voltou, né? Ficou um tempo fora, mas na minha opinião o Palmeiras tem a obrigação de vencer o Vitória. E vai vencer, e com o gol do Dudu, tá? O Dudu é uma ótima opção, é um ótimo jogador. Ano passado costumava se destacar também pelo fato de, sem os scouts principais, jogar muito bem. E acredito sim que seja uma ótima para essa rodada.
Fecha a posição com o Dourado. Sim, gente, ceifador, que não jogou rodada passada, mas que na minha opinião é sempre uma ótima opção. Fechou? Até porque, né, convenhamos, artilheiro do Brasileirão, né, não tem como deixar de fora. Tá, bora para os técnicos. Bom, os técnicos que eu escolhi para essa rodada são os técnicos de praticamente, não precisa nem falar muito, né, convenhamos. Cuca, do Palmeiras, Renato Gaúcho, do Grêmio, Carille, do Corinthians. E também, eu acho que aí por fora o Jair Ventura do Botafogo também pode ser uma boa opção. Fechou? E é isso, galera. Um beijo pra todo mundo. Deixar um beijo aí pro Igão. Um beijo também pro André. Um beijo, deixa eu ver pra quem mais. Pro Vitor, meu amigo. E é isso, um beijo pra todo mundo. E até a próxima rodada. Boa sorte pra todos.